Foi na carta de Dan, datada de 10 de abril, que soube pela primeira vez que havia uma terceira pessoa no carro de Richard e Dan na manhã de 31 de novembro de 1989. E pela forma como ele expressou essa informação, percebi que, sem nomeá-lo, Dan queria que eu soubesse a identidade da testemunha que os acompanhava. Ele é uma pessoa muito importante, escreveu, um líder que fala a muitos cantos do globo. Em seguida, mencionou certos detalhes que excluí para proteger a identidade do terceiro homem. Ainda assim, em nada do que haviam dito ou escrito, nem Richard nem Dan haviam nomeado diretamente o terceiro. Fizeram-me entender que estavam determinados a manter seu anonimato, aparentemente por razões pessoais, profissionais e possivelmente de segurança. A situação era, e continua, sendo sutil. Meu relacionamento com os agentes era tal que eles podiam presumir com segurança que eu guardaria o segredo deles. Mesmo que as informações que me deram me levassem a deduzir a identidade do terceiro homem, eles sabiam que eu tinha um motivo muito forte para manter seu nome em sigilo. Era essencial que ele se apresentasse voluntariamente para contar ao mundo o que testemunhara em 30 de novembro de 1989. Para minha surpresa, no dia seguinte ao Natal de 1991, finalmente recebi uma carta dessa importante figura política. O envelope trazia o carimbo das Nações Unidas, inclusive, e fora datilografado em papel de carta com a imagem em relevo do edifício da ONU no canto superior esquerdo, o tipo de papelaria que se compra como lembrança na loja de presentes da ONU. Interpretei isso, talvez erroneamente, como uma mensagem deliberada, oficiosa, porém precisa. A carta terminava com uma assinatura datilografada: o terceiro e último homem. O terceiro homem escreveu essas palavras no final de 91, em meio a mudanças extraordinárias no mundo, ao colapso da União Soviética e à desintegração do Bloco Oriental de Nações Comunistas. Após 4 décadas de tensão e medo, a Guerra Fria finalmente havia chegado ao fim. Que o terceiro homem tenha tido pelo menos um papel marginal nesses eventos globais parece provável, e se os alienígenas tiveram algum papel em amenizar a ameaça de guerra nuclear, isso já é outra questão. Eu não vou ler a carta do terceiro elemento para vocês, ela é um pouco longa, mas basicamente ele confirma todas as circunstâncias em que se deu o avistamento, relatado pelos agentes ao Bud. Ele agradece, né, o ufólogo por ter sido uma espécie de psicólogo, talvez, ou pessoa que ouve, né, algo tão extraordinário dessas pessoas. E ele também coloca que ele está convencido de que a Linda não seria daqui, né? Seria da raça lá dos alienígenas. De alguma forma, ela teria um papel nisso tudo. E ele encerra dizendo que ele vai dedicar os últimos anos da vida dele à questão ambiental e à paz, que foi o recado que os alienígenas deram para ele, né? E continua no anonimato, pedindo que o Bud resguardasse, né, o sigilo. Aí, na terça-feira, 21 de novembro de 91, a Linda liga para o Bud e ele diz assim: ela me ligou para contar que teve outro encontro inesperado, mas dessa vez muito agradável, com o Richard. Naquela manhã, estava a caminho do correio do bairro para comprar alguns selos, quando ele apareceu de repente, pegou sua mão, sorriu e perguntou se ela estava disposta a conversar. Ela imediatamente concordou, pois as tarefas matinais facilmente poderiam ser adiadas para o encontro que ela aguardava há mais de um mês. Desde que Richard a resgatou de Dan, na casa da praia, e disse que a veria novamente, ela passou a confiar mais nele. É claro que ainda restava um certo grau de desconfiança, e ela deixou bem claro que só passaria tempo com ele em lugares públicos, e que ela não entraria no carro dele sob nenhuma circunstância. Ele aceitou as condições, e em pouco tempo pegaram um táxi rumo à área central de Manhattan. A escolha de Linda foi a Catedral de São Patrício, uma zona neutra e segura. Ela ficou contente quando ele mencionou que, assim como ela, também era católico. Após estabelecer um tom sério e sincero, o casal acabou caminhando até a Quinta Avenida, indo depois ao Rockefeller Center e mais tarde ao Central Park. No começo do encontro, ela chegou a perguntar para ele se poderia chamar o Bud para se juntar a eles, mas ele disse que isso seria impossível. Ele disse assim: você não está no meu lugar, Linda. Você simplesmente não sabe o que acontece do meu lado da cerca. Ela interpretou isso como uma referência ao trabalho dele no governo e decidiu não insistir. A conversa começou um pouco tensa e desconfortável, pois nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. Mas, ao saírem da catedral, Linda fez uma pergunta inesperada: quais são algumas das coisas que você gosta de fazer?
Você ainda coleciona cartões de beisebol? Mais tarde, ela me contou que não sabia, porque supôs que ele colecionasse cartões de beisebol, a não ser pelo fato dele parecer atlético. A resposta de Richard também foi surpreendente. Ele admitiu que foi um hobby de infância e depois perguntou com a mesma certeza: Você também coleciona, não é, Linda? Muitos deles, certo? Ela concordou, dizendo que sim, com seus filhos, e que às vezes iam a feiras de cartões de beisebol. Foi uma troca curiosa. O rumo da conversa seguinte deixou Linda ainda mais desconfortável. Richard contou que colecionava selos, um hobby que lhe dava prazer, e acrescentou: Coisas de OVNIs não me dão prazer, sabe? Eu me interesso por você, mas também não encontro prazer nisso, porque sei que você não está interessado em mim. Linda discordou, disse que eles tinham interesses em comum e que não era para ele se sentir daquele jeito. Eles deixaram o Rockefeller Center e acharam que o clima estava um pouco ameaçador, seguiram caminhando em direção ao Central Park. O clima ameaçador quer dizer que ia chover, né? Lá eles se sentaram num banco e em pouco tempo as coisas se tornaram mais complicadas. Richard pediu beijos e ela recusou. E ela explicou: Eu comecei a sentir que deveria ir embora. E mesmo assim era claro que, embora ela repelisse as investidas dele, a atenção dele não era totalmente rejeitada. Ela sempre dissera o quanto achava Richard bonito e quão gentil ele fora em certas ocasiões. Eu percebia que dentro do coração ambivalente dela, a mulher casada lutava contra um desejo romântico, e aos poucos o lado romântico ia prevalecendo. Em determinado momento, a conversa mudou de rumo. Linda mencionou que tinha uma irmã mais velha e Richard comentou que, sendo filho único, achava bonito ter um irmão ou irmã. Ele se lembrou de que, quando era criança, tinha um amigo imaginário, como uma irmãzinha. Eu sempre quis uma irmã, disse ele. Linda afirmou que também teve um amigo imaginário e achava que todas as crianças tinham um. Ela contou que seu companheiro de brincadeira sempre assumia a culpa de tudo. Eu me lembro de ter comido o último biscoito do pote e dizer que foi ele quem comeu. Richard perguntou se ela se lembrava do nome do amigo imaginário, mas ele havia esquecido. Sentados no banco do Central Park, esquivando-se de chuvas eventuais, Richard falava com ela cada vez com mais intimidade, tentando descobrir seus sentimentos e declarando sua afeição. Pelo que Linda relatou, ficou cada vez mais difícil para ela resistir ao carinho dele. Ela tentava, com dever e prudência, lembrar a ele de todas as razões pelas quais não poderia haver nada entre eles, enquanto ele, com persistência, apontava os motivos positivos para o início de um relacionamento. Num dado momento, ela reagiu com um lampejo de raiva e atacou o guarda-chuva de Richard. Mas, felizmente, o senso de humor dela logo voltou e ela se desculpou enquanto Richard examinava os danos no guarda-chuva. Durante a conversa, ela comentou que sempre que se deparava com um dilema, ela fazia listas para pesar prós e contras. E daí o Richard, brincando, sugeriu que fizesse isso também. Ele pegou um bloco de papel, rasgou 2 folhas e Linda explicou que via aquilo como um jogo, algo que certamente não resolveria os problemas, mas ela aceitou fazer assim mesmo. E aí ela me mostrou as 2 listas. Eram doces, comoventes, lembranças dessa luta. A lista de Richard estava escrita em letra firme, em maiúsculas e cursivas, e as dela em letra delicada, como uma caligrafia de escola. O título dele era Boas Razões de Richard para Começar um Relacionamento, e há 18 itens em comum: beisebol, atração física, atração espiritual, boa companhia, cheiro agradável, ama criança, afetuosa com as palavras, inteligente, bom senso de humor. Richard apaixonado, bons modos, ela gosta de viajar, gosta de cozinhar, é compreensiva, generosa, gentil, saudável e leal. A lista de Linda era mais curta, apenas 14 itens, dos quais 4 foram escritos pelo próprio Richard à mão. Mérito: não está apaixonada por Richard. Mau humor, no manuscrito de Richard. Não, o Richard escreveu. Quebra guarda-chuvas, também o Richard escreveu. Tendências violentas em relação a Richard, ele escreveu. Reclama muito, tem um lado frio, não é fisicamente forte, fuma cigarros, o Richard escreveu. Linda é impaciente, dorme pouco, bebe café demais. Quer abraçar Richard, no manuscrito, ele colocou, né? E diz: Eu te avisei. Linda descreveu o que aconteceu em seguida. Ele a tomou em seus braços e lhe deu um beijo. Ela não podia acreditar, fazia cerca de 24 anos que não era beijada assim. Resistiu por alguns segundos no início do beijo, mas seu orgulho estava em jogo e ela era humana. Ela ficou curiosa. Ele estava com os olhos lacrimejando e agradeceu ela. Obrigado, lindo. Afirmou que guardaria aquilo para sempre. E pediu desculpas. Sei que você está se sentindo desleal. Foi apenas um beijo. Pouco depois, ela disse ao Richard que era hora de ir embora. Richard entregou a Linda uma caixinha, disse que era um presente, um agradecimento pelo apoio. E continha um anel de amizade, de ouro,
com o nome do Bud Hopkins gravado em um filete de 4 pequenos diamantes. Estava escrito Richard e 2 datas, 30/11 de 89 e 30/11 de 91. O Bud escreve que achou generoso o presente. Alguns dias depois, o Richard escreve para ele: Prezado Sr. Hopkins, o encontro de ontem ocorreu muito bem. Ela estava relaxada, à vontade, eu dei a linda escolha de onde passaríamos o dia e ela preferiu ficar em Manhattan. Passeamos, vimos a Catedral St. Patrick, caminhamos até o Central Park. Eu queria abraçá-la, mas conhecendo Linda, ela teria fugido. É uma pessoa muito interessante, não é de se admirar. Acredito que ela seja de outro lugar, mas criada aqui. Sei que ela discorda, fica irritada. Estamos convencidos de que ela não trabalha para ninguém. Contudo, se possuíssemos o talento dela para nos proteger, nosso trabalho seria mais fácil. E isso impediria os perpetradores no nosso caminho. Ao mesmo tempo, ninguém sairia machucado. Qual a melhor forma de proteger nossos líderes mundiais e a nós mesmos? Só a Linda sabe o que ela possui, mas se recusa a admitir, dizendo que não se lembra. De qualquer forma, não vou dizer uma palavra a ninguém. A terceira pessoa decidiu que era melhor não comparecer à nossa reunião. Nós tínhamos muitos outros compromissos para atender. Ele é um homem com problemas de saúde que precisa desacelerar. Se recusa a admitir isso e continua correndo para lá e para cá. Por mais difícil que seja para ele, o interesse pela paz mundial, a arte e culinária francesa permanece intacto. Ironia das ironias, o interesse dele pela condição física do planeta aumentou consideravelmente. É bem provável que ele passe os últimos dias de sua vida dedicado a essas causas. O incidente de novembro de 89 pesou sobre ele muito. Estávamos preocupados com sua saúde. Quanto ao Dan, sofreu outro revés no final da nossa viagem, pouco depois de retornarmos aos Estados Unidos. O internamos num hospital para observação. Ele precisaria ser colocado em uma casa de repouso por um tempo, pelo menos até que se restabelecesse. Está numa das melhores casas de repouso do país e permanecerá em tratamento por um período indefinido. Ele já enfrentava problemas antes do incidente. O próprio incidente o levou ao limite. Quanto aos outros envolvidos, aqueles nos outros carros, presumo que não tenham discutido isso desde então. Quanto a mim, estou segurando firme, mas por um fio também. Porém, há algo que preciso te contar. Preciso compartilhar algo e só posso fazê-lo com você. Por mais pessoal e embaraçoso que seja, você é a única pessoa que pode compreender. Não pense que estou louco. Senão fui louco a vida toda. Ao longo dos anos, dos 10 aos 25, sonhei com uma garota de vez em quando. Nunca soube quem ela era nem de onde vinha. Parecia apenas uma criação da minha imaginação. Por mais estranho que pareça, crescemos juntos em meus sonhos. Quanto mais velho eu ficava, mais eu sonhava com ela. Pelo que me lembro, o primeiro sonho ocorreu quando eu tinha 10 anos. No sonho, eu não sabia onde estava, mas era um ambiente muito iluminado, branco. Passava a maior parte do tempo protegendo os olhos dessa luz. 2 adultos, altos, estranhos, de pele clara, muito sérios, aproximavam-se, segurando a mão de uma menininha. Eu achava que ela tinha cerca de 3 a 4 anos, com o cabelo curto, em cachinhos e um boné de beisebol colocado para trás. Ela sorria e perguntava se eu queria brincar. Eu dizia que não, porque era maior que ela. Mas os adultos nos deixavam a sós e eu acabava brincando com ela. Eu a chamei de Baby Ann e ela me chamou de Mickey. Aqueles 2 adultos sempre apareciam e a levavam, de repente, pela mão. E eu ficava ali parado. Acordei na primeira manhã lembrando do sonho e logo depois esqueci quase tudo, como acontece na maioria das vezes. Cerca de 6 meses depois, sonhei com ela de novo. Estávamos no mesmo ambiente. Os mesmos adultos a trouxeram e me fizeram brincar com ela. E eu comecei a gostar de Baby Ann. Jogávamos jogos como polícia e ladrão, caminhávamos. Ela era muito fofa, nos tornamos muito amigos. Ela me perguntou por que eu a chamava de Ann, e eu disse que lembrava da cor amarela, combinava com a cor do cabelo dela. Eu me lembro de ter tirado o boné dela, de beisebol, e colocado do jeito certo, mas ela sempre virava do avesso de novo. E eu me perguntava como havia sonhado com a mesma garotinha de novo. Estava mais alta. Ainda usava o boné virado. Lembro-me de como ela se libertou das mãos desses adultos estranhos e correu até mim quando me viu dessa vez. Ficamos muito felizes em nos reencontrar.
Tentamos memorizar o nome de um ao outro, mas esquecíamos tudo, minuto a minuto. Perguntávamos a nós mesmos por que e como íamos continuar nessa amizade fora do sonho. Dessa vez, caminhávamos mais, conversando e brincávamos menos. Queríamos saber tudo sobre o outro. Fazíamos muitas perguntas. Estávamos ansiosos para aprender sobre o interesse do outro. Quando esses estranhos vieram levá-la de novo, ficou mais difícil dizer adeus, cada vez mais. Uma vez ela perguntou se podia ficar mais tempo, eles disseram que não, e a levaram embora. Eu esperei literalmente mais 3 anos para sonhar com ela de novo. 3 anos é muito tempo para uma criança esperar. Os anos se arrastaram, mas valeu a pena. Eu tinha 16 anos então e ela 13. Baby Anne estava se tornando uma linda mulher. Perdeu o boné e usava o cabelo solto, e percebi que havia mudança em seu corpo. E eu gostava disso. Nós nos sentamos em uma praia de areia branca, de frente um para o outro, e lhe dei o que ela chamou de seu primeiro beijo. Nosso relacionamento mudou. Nós andávamos de mãos dadas de vez em quando, e eu roubava um beijo ou outro dela. Quando chegava a hora dela ir embora, isso doía. Mas estava ficando cansado de ficar ali, com as mãos nos bolsos. Eu protestava, mas esses 2 homens indiferentes não ligavam e a levavam embora do mesmo modo. Quanto mais eu envelhecia, mais sonhava com Baby Anne. Para mim estava tudo bem, mas isso estava prejudicando minha vida social. Não importava com quem eu namorasse, ninguém se comparava a ela. Eu já estava velho o suficiente para saber que não podia deixar essa criação da minha imaginação dominar minha vida. Eu não estava lidando bem com isso. O que eu deveria fazer? Eu a via com uma certa regularidade, aproximadamente uma vez a cada 6 meses, e o vínculo foi ficando cada vez mais forte, e ela cada vez mais bonita. Eu não podia evitar. O que um garoto de 16 a 17 anos podia fazer? Esses sonhos simplesmente não paravam. Se parassem, seria muito ruim, e eu perdi o controle. Contact with any kind of extraterrestrial intelligence until we can present a united front, until we can put up somebody who would speak for humanity and the world. And we're not there yet. And I don't even have any idea how close we are. We may be 50 years, we may be 5,000 years. I have no idea. But until then, I think what we have going on, and this again is a consistency in all of these accounts, is that there is something akin to the Star Trek idea of the prime directive. What's the prime directive? The prime directive says, thou shalt not interfere with the natural progress of the species. Now, let me tell you something. I think that is like the universal law, except it is not a law as we understand a law. We understand a law that don't park here. If you do, they'll come tow your car away and give you a ticket. I don't think that there is an intergalactic police force. This is not so much a law as it is an agreement, an understanding, a covenant, okay? And that's because when races are advanced enough technologically to spread into space and to make contact with other species, then they are advanced enough sociologically and everything else that they all understand that you cannot thwart God's will and interfere with the natural evolution of another species. They just understand that, and they know that it is right and proper, and they know it's necessary for each species to progress on its own. So it's an agreement. They agree not to do this. Well, if they agree not to do this, and they're all in agreement, then why do we have these abductions? And what about all these crop circles? What's going on here? Now we're getting to the alien agenda. I think that they are pushing the envelope. They are pushing the prime directive just as far as it will stretch. And why is that? Because starting in 1945, we developed the technology to destroy ourselves and our planet. And as anybody who's familiar with celestial mechanics will tell you, if the planet Earth should explode and disappear, there's going to be repercussions that go far beyond this solar system. A very personal interest in what we're doing. They also understand the sanctity of life. They also understand the need for non-interference with the natural progress of things. So what are they doing? They are skirting the edges of our consciousness. They are letting themselves be seen. I'll give you a good example. In the mid-1970s,
They were cutting through one of the rainforests over in the Philippines, and they came across the Tasiday tribe. The Tasiday tribe was a tribe that was still living apparently in the Stone Age. And at this point in 1975, unlike the rest of human history, where based on what had gone on before, we would have just rushed right in there with credit cards and clothes and Bibles and blankets, probably with typhoid on, and taking care of that little tribe. But no, we had progressed some by 1975. And the scientific community said, wow, here's an opportunity to actually study a Stone Age tribe as it exists and as it lives in reality. Let's don't go mess this up. They formed a pool group of scientists. The pool group of scientists went over there and over a period of time acclimated the Tasidaes to the fact that they were there. How'd they do that? Well, they'd go up on a big hilltop, and they'd stand there in the evening time, and they knew that the Tasidaes would see them up there. After a period of time, they'd wave. After a while, the Tasidaes would wave back. Over a few more weeks and months, they'd get a little closer and wave again. Tasidaes would wave again. And this happened over months. And finally, after a period of time, they got to where they were across the clearing from each other. And finally, there was a contact, and they sat down. And even at that point, about the only thing they did for the Tasidaes was to give them some crude metal implements to try to improve the quality of their life. Now, that's what our enlightened scientists decided is the way to approach a primitive society. Now, I think that's what's happening to us. They're waving from the hilltop. We see them, we know they're there, and over a period of time, they have conditioned us to their presence. And that's not theory, that's fact. The polls showed in the 1950s, virtually no one believed in intelligent life outside the Earth. Today, the poll showed the exact opposite. 70–80% of people now think that there is intelligent life out there somewhere. Okay? Now that's quite a turnaround. That is a conditioning process. Okay? And that's what's going on with us. So they're letting themselves be seen, they're impinging on our consciousness, they're impinging on our three-dimensional material reality. And why is that? Because, here, author's message, here's the alien agenda. They are trying covertly to kick us along the evolutionary scale so that hopefully we will mature to the point to where we, on our own, will not destroy ourselves or our planet. And it's working.